E aí, fotógrafo, se você está assistindo esse vídeo é porque você se inscreveu para participar da Semana da Fotografia Newborn, onde eu vou te mostrar como é possível obter resultados profissionais na fotografia newborn em 60 dias. Eu imagino que em algum momento você já se deparou apreciando a fotografia de algum ícone da fotografia newborn, seja ele brasileiro ou mesmo estrangeiro. E imaginou que um dia gostaria de fazer fotos como a dele, mas que isso levaria muito tempo, ou até mesmo pensou que fotos com aquela perfeição são impossíveis de alcançar, ou somente tendo um dom natural. Mas se eu te dissesse que sim, essas fotos são possíveis de fazer, e se você quiser, você pode vir a ser um ícone da fotografia newborn também. Você pode fazer fotos dignas de um verdadeiro profissional, com poses lindas, composições perfeitas, enquadramentos incríveis, luz correta e um tratamento impecável. Em 60 dias você vai ter orgulho de dizer: eu sou um fotógrafo newborn profissional. Você vai fazer fotos tão boas que você mesmo vai se orgulhar delas e vai ser objeto de desejo das mamães aí da sua região. E o mais legal, você vai perceber com facilidade como a sua fotografia passará a ser valorizada e você não mais precisará ficar preso na guerra de preços que muitas vezes são injustas. E de repente você pode até pensar que isso que eu estou te dizendo é incrível demais para ser verdade, ou que isso seja algo inalcançável no momento. E eu também pensaria assim, se eu não tivesse eu mesmo passado por toda essa transformação para alcançar a fotografia que eu tenho hoje e me tornado um ícone da fotografia newborn. E isso não só aconteceu comigo, como vem acontecendo com centenas de alunos que já passaram pelo meu curso. E são diferentes tipos de fotógrafos. São fotógrafos iniciantes ou que já têm alguma experiência na fotografia newborn. Tem também aqueles que querem ser fotógrafos, mas ainda não compraram seus equipamentos. Esse método também se aplica para os fotógrafos que vão na casa do cliente ou que fazem as fotos em estúdio, os que usam luz natural ou mesmo a luz artificial. É um método tão eficiente que pode ser aplicado em qualquer que seja o seu caso e você com certeza terá a sua fotografia transformada em pouquíssimo tempo. E como foi o caso da Jéssica, que já no seu primeiro ensaio após a aplicação do meu método já teve resultados das quais ela pudesse se orgulhar. Escuta só. Antes de conhecer o método da Camille, as minhas sessões de fotos eram demoradas demais, demorava mais de 7 horas, não obtinha o resultado que eu esperava, não tinha nenhuma foto da qual eu gostaria de postar, eu passava toda a minha insegurança para os pais, então foi uma coisa assim tão traumatizante que eu já estava querendo desistir da fotografia. Aí depois que eu conheci esse curso, comecei a fazer o curso, foi um divisor de águas na minha vida, porque mudou totalmente a minha visão sobre o universo newborn, mudou totalmente o jeito que eu trabalho. Coisas que se eu continuasse mesmo persistindo, eu iria demorar muitos anos para conseguir fazer o que estou fazendo hoje. Na minha primeira sessão de newborn, assim que eu comecei o curso, eu já vi totalmente a diferença. Eu consegui fazer o bebê dormir, eu consegui controlar toda a sessão, manter o meu controle emocional, porque eu tinha segurança naquilo que eu estava fazendo. E o melhor, a sessão eu gastei apenas 2 horas para fazer. O melhor ainda foi quando os pais receberam as fotos e vieram me dar o feedback. E aí eu fiquei muito emocionada, porque é algo que eu achava que seria impossível para mim. Fazer uma sessão bonita, entregar para os pais que eles ficassem contentes e eu também ficasse contente com o meu trabalho. E com o curso da Camille eu consegui. Então eu quero agradecer a Camille por essa oportunidade, por passar o conhecimento dela para a gente. Incrível, não é mesmo? E eu preciso te parabenizar, porque se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque você quer crescer e evoluir na sua fotografia. Você quer fazer algo a mais para você e para o seu cliente. E pode acreditar, você já está um passo à frente de muitos fotógrafos que vão continuar presos nas suas decepções e na falta de valorização. Bom, mas antes de eu te mostrar o que é para mim o melhor método para se tornar um fotógrafo newborn profissional, deixa eu te contar como que eu cheguei até aqui. Eu sou Camille Halp, fotógrafa materna infantil e especializada em fotografia newborn. E eu não sei se você já me conhece, mas antes de eu me tornar fotógrafa eu era engenheira. E depois da transição de profissão, onde eu me tornei fotógrafa de retratos infantis, eu descobri a fotografia newborn muito forte lá fora do Brasil. E isso foi em 2008. E sem ter nenhuma fonte de conhecimento, eu fui com a cara e a coragem, apenas com referências de fotógrafas americanas. E isso, de verdade, eu não indico pra ninguém começar algo sem ter o mínimo de conhecimento, pois tudo que eu fazia era com medo, e com medo
Eu não fazia nada. Então eu não tinha resultados, pois eu tinha medo até de pegar de forma errada no bebê, medo de machucar, enfim. Então eu percebi que eu precisava de um mentor para me guiar. E sem ter ninguém no Brasil, eu tive que buscar o conhecimento lá fora. Então lá fui eu, com a cara e a coragem, e voltei cheia de ideias. Porém, o meu foco naquele momento era nas poses. E eu queria fazer aquelas poses lindas, incríveis. Mas quando eu começava os meus ensaios, eu mal conseguia fazer o bebê dormir. Quem dirá fazer as tais poses? E sempre era muito frustrante. E o pior é que eu sabia que eu havia aprendido tudo aquilo lá no curso. Mas como o meu foco era nas poses, eu não memorizava. Então eu não lembrava e não tinha mais como voltar naquele dia do curso para me atualizar. Então a cada dificuldade que eu tinha, eu precisava de um novo curso para evoluir. E lá ia eu de novo fazer um novo curso e voltava cheio de ânimo, colocava tudo em prática e vinha aquela decepção. E nessa, eu fiz inúmeros cursos incríveis com nomes fortes da fotografia mundial. E foram eles que me deram toda a base que eu precisava. Aliás, foi com esse conhecimento que eu consegui a fotografia que eu tenho hoje. Porém, eu fiz da maneira mais tortuosa. A cada dificuldade ou tropeço, eu buscava um novo conhecimento. Eu buscava na dificuldade, por não ter um método, uma direção de aprendizado, uma grade curricular, digamos assim. Se eu tivesse esse direcionamento, com certeza eu teria tirado muito mais proveito de cada curso e evoluído muito mais rápido. Mas mesmo com todo esse conhecimento, eu ainda me sentia muito frustrada. Eu saía da sessão com a sensação de que a mãe não ia gostar das fotos ou que ela não tinha gostado do ensaio. Eu olhava para as fotos e eu ficava muito chateada, porque eu tinha me esforçado tanto e a manta estava amassada, o bebê estava todo torto, a luz estava escura, a foto tinha ficado verde, o enquadramento então péssimo, quando a foto não ficava sem foco. Era uma coletânea de fatores que compunham ali a minha frustração. E eu ainda saía da sessão extremamente cansada e sem nenhuma foto que eu pudesse me orgulhar. E por inúmeras vezes eu cheguei a pensar que aquilo não era para mim e que eu tinha que desistir. Então eu estava a ponto de largar tudo quando eu pensei comigo mesma. Mas Camille, não é isso que você diz que ama, não é isso que você quer fazer pro resto da sua vida. Olha quanto tempo você já investiu da sua vida, de dinheiro, enfim. Eu não posso aceitar isso como resultado dessa luta. E foi onde eu parei para planejar a minha fotografia. Quais eram os pontos de melhoria? O que eu precisava mudar? O que eu precisava treinar e aperfeiçoar para ter habilidade? Onde que eu precisava focar para não ter mais frustrações? E foi aí que eu percebi que eu havia criado um método de aprendizado, onde eu faria fotos boas desde o primeiro ensaio, sem saber tudo ainda, mas eu ia aprender gradativamente. Existem coisas que precisamos saber antes das outras, é como na faculdade. As grades, elas não existem à toa, elas estão lá para dar direcionamento. Uma matéria vai dar base para outra. E na fotografia newborn é a mesma coisa. Muitas vezes fazemos isso sem direção, que é o que acaba nos causando um certo desespero e a sensação de não ser capaz ou até mesmo de estar fazendo tudo errado. Então eu coloquei em prática e em pouquíssimo tempo eu já me via fazendo fotos lindas, como aquelas que eu achava impossível naquele momento para mim. Eu me vi tendo resultados tão bons quanto aqueles ícones que eu tanto admirava. E a partir daí a minha fotografia só cresceu. E hoje eu tenho EPP, Evolução Pessoal Permanente como estilo de vida. E eu busco conhecimento para crescer e não mais para sanar dificuldade. Porque agora eu já tenho uma direção, eu sei o que eu quero e eu sei o que eu preciso. E eu quero compartilhar isso com você, porque eu descobri que fotografar é muito bom. Mas quando eu fotografo ensinando outra pessoa aquilo que eu estou fazendo e a outra pessoa ela entende e aprende algo de muito bom para a vida dela, isso me dá muito mais prazer do que simplesmente fotografar. E por ter feito diferença na minha vida e na vida de outros fotógrafos, eu decidi que eu não quero mais ver outras pessoas passando pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas frustrações e pelos mesmos estresses que eu passei lá no meu começo. Então agora eu quero que você veja algumas fotos que eu fiz lá quando eu comecei e as fotos que eu faço hoje. E também fotos de alguns dos meus alunos. Essas fotos eles fizeram um pouco antes de conhecer o meu método e foto que eles fizeram logo após aplicar o meu método. E isso foi feito já nos primeiros ensaios. É realmente muito impressionante essa transformação. Ver o antes e depois é algo fora do sério mesmo.
Esse método é um jeito muito diferente de você construir a sua carreira como fotógrafo. Para eu te contar como e por que ele funciona, primeiro eu quero te mostrar como que você não se torna um fotógrafo newborn profissional. E por que eu quero te falar isso? Porque muitas vezes procuramos soluções genéricas ou mesmo aquelas que estão disponíveis facilmente no mercado. Só que elas não te dão o embasamento necessário para que você se torne um profissional. Então vamos lá, número 1, como que você não se torna um fotógrafo newborn profissional? Buscando executar poses. Isso mesmo, você não aprende a fotografar querendo fazer poses no seu ensaio. É comum você buscar vídeos na internet que te ensinem a fazer as poses, ou mesmo fazer um workshop e ficar prestando atenção na execução daquela pose. E depois você vai lá e tenta executar ela no seu ensaio, e no final nada dá certo. Você vê tudo certinho, presta atenção em cada detalhe e quando você reproduz, é um desastre. Você tenta fazer o bebê dormir e isso demora. E ele não está dormindo tão bem, você vai lá e tenta colocar ele na pose que não fica tão boa, mas foi o máximo que você conseguiu naquele momento. E daí você tem que tirar as fotos rapidamente antes que o bebê acorde. Então você acaba passando para a próxima pose, porque já que aquela não deu certo, você tem que ir para a próxima, porque alguma precisa funcionar para que você tenha alguma foto que se salve desse ensaio. E isso se repete a cada tentativa. E no final você sai exausta, sem pose, sem foto e totalmente decepcionado com o resultado. E por que isso acontece? Porque tanto nos vídeos da internet ou no workshop, as poses foram feitas com um determinado bebê. Aquela forma de manusear e colocar na pose foi adequada para aquele bebê naquele momento. Antes de executar uma pose, você precisa entender como ela funciona e principalmente em que momento você pode fazê-la. Pois cada pose será executada de uma maneira diferente e num momento diferente para cada bebê. E não de forma genérica, afinal, os bebês não são iguais. Então, se você está tentando reproduzir essas poses nos seus ensaios e não está tendo resultado, você precisa parar para avaliar se vale a pena continuar se sacrificando e muitas vezes estressando o bebê também. Sabendo que existe uma forma eficaz que respeita o modelo e te dá resultados em pouco tempo. Número 2. Como que você não se torna um fotógrafo newborn profissional? É dando mais atenção para a câmera do que para os acessórios. Se você está preocupado com a câmera que você tem ou qual câmera você quer comprar, lembre-se que a câmera é somente o meio pelo qual você vai capturar aquela imagem e não é ela responsável pela sua foto ficar boa ou ruim. Se isso acontecer, não vai ser o fato dela ser cropada ou se ela ser uma câmera de entrada. A foto sairá ruim pela sua falta de habilidade. Então, não coloque todo o seu orçamento na câmera, pois existem várias outras coisas que são super importantes para que você tenha bom resultado além do equipamento. E são sim os acessórios. Eu vejo muitos fotógrafos que dizem não querer investir agora nos acessórios ou mesmo acabam improvisando nessa hora, pois eles ainda não estão ganhando dinheiro com a fotografia. E só quando ganharem é que vão investir. Quando, na verdade, isso deveria acontecer bem ao contrário. Pois para que isso aconteça, você primeiro precisa ter uma foto boa, para depois ganhar dinheiro, certo? E os acessórios são fundamentais nessa hora. Eles precisam combinar, formar cenários interessantes que transmitem conforto e suavidade. Na fotografia newborn funciona diferente do que a fotografia de eventos, por exemplo, como num aniversário ou um casamento, em que o cenário já está pronto e você só vai lá e clica. Aqui é preciso criar cenários bonitos e harmônicos para que a sua fotografia prenda a atenção do espectador, ele se encante e queira te contratar também. Tá vendo a importância dos acessórios? Porém, é necessário ter acessórios coerentes, que combinem e que sejam suficientes para criar todos os cenários que compõem o ensaio. Então não saia comprando tudo que você acha bonitinho, comprando aleatoriamente aquilo que você acha que vai funcionar. Pois pode ser que esses acessórios não combinem entre si. Você precisa aprender sobre os acessórios e as harmonias de cores. Senão, na hora de você fotografar, isso também não vai te dar um bom resultado. E logo vem aquela frustração de novo. Então, além do bebê dormir, você não conseguir fazer a pose, você ainda não tem um cenário interessante, presta atenção, porque tem um cheirinho de frustração por aí. E pode acreditar,
não é culpa da câmera, e sim da sua falta de habilidade. E por último, o número 3. Como que você não se torna um fotógrafo newborn profissional? Você não se torna fotografando ou simplesmente fotografando. Isso até parece ser contra-intuitivo, não é mesmo? Mas é verdade. Você não terá êxito apenas fotografando, tentando reproduzir as fotos e indo para a ação sem saber como evoluir e melhorar. Antes de colocar a mão na massa, você precisa entender o bebê e conhecer todo o seu mundo, além de entender todas as técnicas fotográficas voltadas para a fotografia newborn, que é totalmente diferente de fotografar um adulto. A prática só vem depois. Então não adianta você pegar um bebê para treinar e sair fotografando ele. Você com certeza vai levar muito mais tempo para conseguir algo que conseguiria se soubesse da teoria e entendesse cada passo que você precisa dar dentro de um ensaio. Porque senão você vai começar a achar que você não leva jeito, que o problema está com você, que você não é capaz, pois a cada ensaio você terá uma nova surpresa por não conhecer a fundo o bebê. E pode chegar ao ponto de você chegar um bebê super bonzinho que dorme pra caramba e você nem sabe o que fazer com ele. E depois você ainda vai ficar pensando, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. E fica aquela sensação de ter perdido a super oportunidade de fazer fotos lindas. Então você precisa primeiro entender e conhecer para depois praticar e melhorar. Entender é a chave do sucesso. Quando você entende o seu modelo, você passa a respeitá-lo e fazer aquilo que ele te permite e não aquilo que você quer e nem consegue fazer. Quando você entende as técnicas, tudo fica muito mais simples e muito mais claro. As fotos naturalmente começam a acontecer. Quando você entende, você acaba não ficando preso na armadilha do conhecimento. E o que é essa armadilha do conhecimento, Camille? É o seguinte. Para ser um fotógrafo de sucesso é preciso ter habilidade. E toda habilidade se adquire com conhecimento, prática e repetição. A pessoa vai lá e faz um curso de fotografia ou uma especialização em newborn. Ela adquire um monte de conhecimento e fica meio confusa, insegura, não consegue reproduzir a fotografia que ela aprendeu, não está confiante o suficiente, sente que precisa um pouquinho mais. E o que ela faz? Ela vai lá e faz um novo curso. E na verdade o que ele fez foi comprar mais confusão mental, mais insegurança. E eu vejo isso acontecer o tempo todo. E por que isso acontece? Primeiro, porque nesses cursos rápidos não é ensinado uma forma de aprendizado. Nesses cursos você vai para ver a pessoa que tem habilidade executando tudo aquilo que ela já sabe. E segundo, porque o nosso cérebro é seletivo. Ele não consegue absorver 100% das informações que nos são dadas e por isso precisamos absorver em etapas. E para isso existe um método eficiente que ajuda o cérebro a absorver ponto a ponto aquela habilidade que você está se propondo a aprender. E eu tenho certeza que você está se perguntando qual é esse super método, que é o método que eu mesma apliquei para obter a fotografia que eu tenho hoje. E eu vou te explicar passo a passo. Pois agora que você já sabe como que você não se torna um fotógrafo newborn profissional, você precisa saber como que você se torna um. Quais são os meios, quais são as técnicas, quais são os 2 pilares da fotografia newborn perfeita. Mas isso eu vou deixar para fazer no próximo vídeo que vai ao ar nessa quarta-feira. Mas por enquanto, rola essa página aqui para baixo e deixa o seu comentário me dizendo por que você gostou dessa aula ou mesmo se ficou alguma dúvida. Esse daqui é o seu espaço de comunicação e o mais importante, é aqui que vamos criar uma comunidade de pessoas como você que quer crescer e evoluir na fotografia newborn. E eu tenho mais um pedidinho para você. Abre aí o seu Instagram e compartilhe lá os seus estudos usando a hashtag Semana da Fotografia Newborn e me marque nela também. Eu vou ficar super orgulhosa de saber que você está buscando evolução. Beijinhos e a gente se vê no próximo vídeo.